Trabalhador aí, ó. Glória a Jesus. Irmãos, me ouvem bem? Paz, Xande. Só vitória, Xande. Tudo tranquilo, meu irmão? Glória a Deus. Amém? Vamos orar por esse momento tão precioso que o Senhor nos deu. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Aula 6. Estamos mais para lá do que para cá. Aleluia. Irmãos, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo precioso. Muito obrigado, meu Deus amado, Senhor, pela vida. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos que o Senhor venha abençoar a nossa reunião, venha abençoar o nosso estudo, Senhor, venha nos capacitar. Meu Deus, fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, vamos aqui tratar de alguns assuntos importantes. Assunto número 1, alguns avisos. Aviso número 1, irmãos. Aviso número 1. Você precisa dar um nome para o seu RG. Então, por favor, irmão, ore e coloque o nome para o seu RG. Você vai tomando posse desse negócio. Coloque o nome no seu RG. Amém? Amém? Nós temos 2 RGs com nome e faltam dar nome para 2 RGs. Então, em nome de Jesus Cristo, por favor, amado e querido irmão, coloque o nome no seu RG, certo? Amém? Segundo aviso, irmãos, segundo aviso. Irmãos, nós escolhemos alguns líderes, na verdade, os irmãos escolheram líderes para o RG dos irmãos. Então, nós temos atualmente 4 líderes. 4 líderes. O irmão Renato, a irmã Ana, o irmão Ricardo, o irmão Enos. Amém? Amém. Esses líderes, irmãos, eles são temporários e permanentes. Como assim temporários e permanentes? Você vai conversar com... nessa turma, eu quero que todo mundo forme. Mas você vai conversar com o seu líder para que ele termine o curso. Então, quando estiver lá na aula 9, irmãos, e a gente vai fazer o feedback lá. Irmão, você assistiu às aulas? Assisti, pastor. Não, pastor, eu faltei no dia, mas no dia seguinte eu vi a aula. Eu vi a aula depois. Amém. Porque se não tiver assistido às aulas, não vai ter terminado o curso. E se não ter terminado o curso, não pode ser líder. Então, irmãos, esse é o objetivo. Então, a gente quer capacitar todo mundo aqui do curso, para que possamos ter um monte de líderes, para que a próxima turma que a gente abrir, a gente abra com as pessoas que os irmãos vão ter ganhado para Jesus. Então, esse é uma informação importante. Informação número 1. Permitir? Paz e Manjaque. Informação número 1. Colocar nome no seu grupo. Irmãos, por exemplo, o meu grupo já tem até imagem. Já tem um solzinho lá. Os irmãos viram a comunidade. Não precisa fazer um cartaz bonito, mas já escolhe uma imagem para o seu grupo, né? O fonte de vida, poder da palavra. Amém? Então, glória ao nome do Senhor Jesus. Paz, Nico, você entrou agora, começou agora, repetindo, nós estamos dando os avisos. Aviso número 1, dê um nome para o seu grupo. Aviso número 2, irmãos, eu quero todo mundo terminando o curso, certo? Em nome de Jesus Cristo. Os líderes só serão líderes se terminar o curso. Terceiro aviso, irmãos, Presta assunto aqui. Semana que vem, a aula vai ser na segunda-feira, online. Aula 7, semana que vem, vai ser segunda-feira, online, ok? Por quê? Por que vai ser online? Porque na semana que vem, nós já começaremos a se reunir em nossas células nos dias e horários marcados para nós orarmos. Eu vou falar isso com mais propriedade na próxima semana, mas eu já estou adiantando aqui agora. Então, por exemplo, a célula Luz nos Vales, que é a célula que vai acontecer lá no São João 2. Segunda-feira vai ter a aula online, terça-feira nós vamos estar reunidos lá em casa, ou na casa que a gente vai pegar, mas lá, deve ser lá em casa mesmo, e vamos estar orando pela nossa célula. Uma hora de oração,
pela nossa célula, para que Jesus salve as almas. Amém? A célula do irmão Renato, que a irmã sugeriu o nome, está fugindo o nome aqui, Poder da Palavra, se não me engano. Então, terça-feira que vem, vocês vão se reunir presencialmente, não vai chamar ninguém a orar. A célula Fonte de Vida, na quarta-feira, na quinta-feira, vai se reunir. A célula da irmã Nicole, do irmão Enos, que como é que é? Reteté de Jeová, vai se reunir para orar. Então, a aula vai ser na segunda-feira. Certo? Amém? Semana que vem, daqui 15 dias, nós faremos uma aula presencial também na igreja. Segunda-feira. Aí nós vamos fazer um remix, uma revisão de célula. Então, nós vamos ter outra aula presencial. Até aqui, tranquilo? Amém? 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 Tudo tranquilo? Amém. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo? Certo? Ok? Vamos lá. Quem são os secretários mesmo? Maria é secretária, a irmã Josi é secretária, a irmã Kézia é secretária, a irmã Maria, a irmã Ellen é secretária. Então, por favor, vamos fazer o papel de secretários. Coloca aqui para mim no link, nos comentários, os avisos que eu dei, porque faltam 2 avisos para eu dar. Então, aviso número 1. Qual foi o primeiro aviso que eu dei, irmãos? Aviso número 1, qual foi? Aviso 1. Vocês estão aqui, gente? Meu Deus, eu estou sozinho. Alone. Dar nome à célula. Isso, coloca aqui no chat. Aviso número 2. Qual é o aviso número 2? É que eles têm que fazer as aulas todas? Isso. Aviso número 3. Eu revisei por você, Nicole. Aviso número 3. Live na segunda. Isso. Aviso 4. Aviso 4. Não deu aviso 4 ainda, né? O aviso 3 está embolado com um segundo. Vai ter aula na segunda, porque vocês devem se reunir no horário de célula. Aviso número 4, irmãos. Aviso número 4. Isso vai para os líderes, mas vai para todos os irmãos. Vai para os líderes, mas vai para todos os irmãos. Aviso número 4. Aviso número 4. Eu estou repassando esses avisos. Cada secretário vai pegar esses avisos e reproduzir no seu grupo. Certo? Aviso número 4, irmãos. Irmãos, procure uma célula para você ir. Procure uma célula para você ir. Vai em uma célula. Daqui para frente, irmãos, uma célula que não seja a sua. Vai na célula de alguém, para ver como que funciona. Procura alguém. Se os irmãos quiserem, eu tenho uma lista de 50 células que acontecem na cidade, para passar contato para os irmãos. Procure uma célula para você ir. Para que isso, pastor? Porque a gente aprende vendo. A gente aprende vendo. Já aprende vendo. Os irmãos vão liderar. Os irmãos querem que a célula dos irmãos tenha um sucesso, né? Um sucesso espiritual. Então, procurem uma célula. Procurem uma célula. Certo? Vá. Se você puder ir daqui para frente 4 vezes em células diferentes, amém. Glória a Deus. Não posso, pastor, não consigo ir. Vou em uma. Vai. Irmãos, principalmente os líderes, vão em uma célula para você observar, ver como é que acontece, como que não acontece, o que é legal, o que não é legal. Amém? Amém? Certo? Tranquilo? Quinto aviso. Claro, melhor, né? Muito melhor. Quando isso, pode chamar o seu grupo todo para ir junto, pode chamar o grupo todo para ir junto, pode chamar o povo todo para ir. Os irmãos de Gemidinha talvez tenham uma dificuldade, mas daqui até o final do curso nós vamos dar um jeito, em nome de Jesus. Mas assim, procure para ir, irmãos, procure para ir. Quinto aviso. Para o quinto aviso, irmãos, eu ia fazer isso presencialmente, mas como eu não vou estar domingo na igreja, eu vou perder a janta. Oh, Jesus, Deus me perdoa, Senhor. Eu vou perder, meu coração está partido, que eu vou perder a janta e a ceia. Deus me perdoa se eu pensei na janta primeiro.
Brincadeira, irmãos. É só quando perder a piada, né? Amém. Glória. O pastor Valdir falou que não julga quem vai para a igreja atrás de comida e não julga quem vai atrás de milagre. Eu também não julgo, não. Eu sou da categoria dele. A pessoa estando lá, ela ouve a palavra, glória a Deus. Amém? Irmãos, vamos lá. Último aviso, esse aqui eu vou mostrar para os irmãos, que esse aqui é importante. Irmãos, deixa eu falar uma coisa com os irmãos aqui, ó. Deixa eu acontecer uma coisa com os irmãos aqui, coisa simples. Pode parecer um pouco desagradável o que eu vou falar, irmãos, mas eu vou falar uma coisa com os irmãos aqui. Irmãos, a salvação é de graça. A salvação é de graça. A salvação é de graça. Agora, irmãos, uma vida de discipulado e uma vida compromissada em ganhar almas para Deus dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Então, irmãos, por exemplo, se eu sou pastor e não estou tendo trabalho em preparar os meus estudos, possivelmente eu estou fazendo pregações ruins. Se eu sou professor de escola dominical e não estou tendo trabalho para poder preparar uma boa aula, não, eu sou capaz, eu ajeito aqui, faço aqui, pego o material rapidinho, dou uma lida, no outro dia eu dou aula. Eu estou dando uma aula ruim. Se eu sou do grupo de louvor e não ensaio, não me dedico, é rápido, vamos dar uma... Eu estou fazendo mal. As coisas não trabalham, irmãos. O reino de Deus é apossado à força. Claro que essa força vem de Deus, essa graça vem do Senhor Jesus. Então, a gente aumenta o trabalho e aumenta a oração. Aumenta o trabalho e aumenta a oração. Aumenta o trabalho, aumenta a oração para dar conta de seguir. Amém? Muito bem. Por que eu estou falando isso aqui? Porque, irmãos, domingo a irmã Ana vai entregar para todos os membros que estão participando do curso, um material. E eu vou explicar esse material aqui para os irmãos agora, certo? O cartão chamado Eu Mais Um. Deixa eu colocar aqui, ó. Ok? Vou compartilhar a tela aqui. Compartilhar a janela. Ô, Jesus. Aqui. Calma aí. Pronto. Olha aqui. Aqui. Compartilhar. Aqui. Os irmãos estão vendo minha tela? Sim. Muito bem. Muito bom, irmãos. Olha aqui, irmãos. Os irmãos vão receber um único cartão. E esse cartão aqui vai ser impresso aqui, ó, bonitinho, tá vendo? Ó, com as cores da igreja. A irmã vai... o papel legal. Você vai receber o cartão e você vai colocar o nome de 5 pessoas que você vai chamar para a sua célula. Certo? 5 pessoas. Você vai chamar para a sua célula. Então, por exemplo, ó, na minha célula, eu vou colocar o nome de 5 pessoas. Meu RG, eu e Kézia. Então, eu e Kézia vamos estar orando por 10 pessoas diferentes. Na célula da irmã Ana, tem 3 pessoas, o RG da irmã Ana. Então, vai aqui, ó, vai estar orando por 15 pessoas. Até aqui, tranquilo, irmãos? Vai colocar o nome de 5 pessoas para você orar. Esse cartão aqui não é para sumir, tá, irmãos? Não é para sumir. Ok? Essa primeira parte tá tranquilo? Sim ou não? Sim. Sim. Muito bom. Ok. Esse cartão os irmãos vão receber no domingo, e aí os irmãos vão orar uma semana toda. Ok? Lá para frente nós vamos voltar nesse cartão. Mas aqui, irmãos, ó, além de orar, esse cartão aqui ajuda a gente a criar relacionamento. Então, deixa eu voltar para cá, aqui, ó. Ok? Criar relacionamento. Então, o que acontece? Vamos colocar lá que no meu cartão eu coloquei o nome do Gegisvaldo. Gegisvaldo vai participar da minha célula. Eu quero ganhar o Gegisvaldo para Jesus. Certo, irmãos? Aí eu vou aqui, vou orar pelo Gegisvaldo. Jesus, salva Gegisvaldo, Senhor. Tenha misericórdia de Gegisvaldo. Oh, Deus, ajuda Gegisvaldo de alguma maneira, Senhor. Ajuda Gegisvaldo, ok? Muito bem. Aí eu vou vir aqui, ó. Gegisvaldo é o número 1. E eu venho aqui e vou pintar. Eu orei pela salvação de Gegisvaldo. Estou orando pela salvação de Gegisvaldo. Depois que eu tiver orado pelo Gegisvaldo, eu vou tentar fazer uma atividade com Gegisvaldo.
Então, fora de igreja, nada a ver com igreja. Eu vou tentar, moço, eu vou fazer um serviço, ou eu sou eletricista, além de ser instrutor, eu vou chamar o Gegisvaldo para ser meu ajudante. Ah, eu vou assistir um filme, eu vou pagar o ingresso do Gegisvaldo. Aí eu vou na academia, eu vou chamar o Gegisvaldo para orar comigo. Eu vou criar um laço de amizade com o Gegisvaldo. Até aqui tranquilo, irmãos? Tranquilo? Quem assistiu The Chosen, irmão, viu que The Chosen é muito isso. Depois disso, eu vou procurar, irmãos, uma mensagem, um louvor que falou comigo, uma palavra, um versículo, e vou mandar especialmente para o Gegisvaldo. Ô, Gegisvaldo, eu estava ouvindo essa pregação e lembrei de você. Ô, Gegisvaldo, esse hino me ajuda tanto, talvez ajude você. Ô, Gegisvaldo, então, ok? Vamos lá levar uma palavra para o Gegisvaldo. Depois, você vai compartilhar seu testemunho no Gegisvaldo. Todo mundo aqui, irmão, quem nasceu na igreja, que supostamente nunca pecou, tem um testemunho. Vai compartilhar seu testemunho no Gegisvaldo. Ô, Gegisvaldo, eu queria contar uma coisa para você. Minha vida mudou a partir do momento que eu encontrei com Jesus Cristo. E isso, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Ok? Muito bem. Cumpriu esses objetivos, você vai chamar o Gegisvaldo para o seu RG. Olá, você é bom, você já orou por ele, fez alguma coisa com ele, tá mantendo, compartilhou, você vai chamar ele para o seu RG. Moço, foi para o RG. Que maravilha. Isso aqui lá na aula 10, no encontro 10, quando os RGs for ser aberto para visitantes, ou depois, certo? Então você vai chamar o Gegisvaldo para estar com você no seu RG. Ou o Gegisvaldo foi no RG na semana, moço, se o RG é bom, você gostou, você tem que ver lá na igreja, moço. Moço, ó, domingo, o irmão Taká que vai pregar, moço, você tem que ver o que é palavra. Vamos lá na igreja. Eu passei na sua casa, nós vamos juntos, certo? Convida o Gegisvaldo para o culto. E aí, depois disso, fica fácil. Você apresenta o plano de salvação para ele, ora, continua repetindo isso aqui, ora, e chama para estudar a Bíblia juntos. Pronto, você ganha um irmão. Só que nós vamos fazer isso para 5 pessoas. 5 pessoas. Agora, irmãos, nós não estamos só envolvidos em orar, nós vamos estar envolvidos em nos relacionarmos com as pessoas. Lá no começo, quando eu falei para os irmãos que nós íamos discipular, e ainda está de pé. Domingo eu não perguntei quem estava com discípulo novo, porque nós estávamos com muitos visitantes, mas ainda está de pé. Se você ainda não arrumou um discípulo, arrume em nome de Jesus Cristo. Mas aqui vai ajudar agora você ter intencionalidade, clareza em achar seu discípulo. Pastor, eu não tenho 5 pessoas, pastor. Então você está precisando orar, porque talvez você está numa cúpula fechada, vivendo num castelo de cristal, e não está sendo Jesus na vida de ninguém. Amém, irmãos? Ficou claro isso aqui? A irmã Ana vai entregar para os irmãos presencialmente domingo, certo? Para a gente seguir essas etapas aqui. Aqui, ó. Essas primeiras partes, irmãos, a gente pode fazer nessas próximas semanas. Convidar para o RG é lá na última aula, quando o RG for funcionar presencialmente. Presencialmente não, quando o RG for funcionar para convidar pessoas, aberto ao público. Certo, irmãos? Tranquilo? Ok? Há alguma dúvida aqui até agora? Alguma dúvida? Não? Dúvidas? Então vamos lá. Quem consegue repetir para mim quais são os 5 avisos? Para colocar o nome no G, o primeiro. O segundo é para os líderes assistir às aulas para completar o curso, né? Agora o terceiro é que a aula vai ser na segunda-feira. Isso. O quarto, pastor,
Eita, fiquei na dúvida aqui. Eu tô na dúvida do quarto e do quinto que o senhor falou aí. Qual que é o quarto, irmãos? Os irmãos. Vamos lá. Nome, estudarem, live na segunda, porque a live vai ser na segunda, irmãos. A live vai ser na segunda, para que os irmãos possam se reunir. Nós temos que nos reunir na célula, ok? Ir na célula e colocar o nome no papel. Amém? Por último, para a gente poder começar a aula, por último, esse não é um aviso, hoje, à meia-noite, encerra o título das camisetas da nossa conferência. Então, irmãos, se você não votou, vote. Ainda dá tempo de votar, ok? Nós vamos fazer um monte de orçamentos. As camisas vão ser solicitadas essa semana, no máximo a outra, para estar pronta para a nossa formatura. Vai ser bênção, todo mundo bonitinho lá, para a glória de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Vou parar a apresentação aqui. Agora, irmãos, nós vamos para a apresentação. Ai, ai. Irmãos, essa aula é uma aula tão legal. Eu gosto gostando dessa aula. Aqui, ó. Vamos lá. Eu estou falando isso um monte de vezes, né? Falei, essa aula, gostando dessa aula. Mas vamos lá. De novo, irmãos. Por quê? Porque é algo que eu sempre acreditei e que se tornou mais evidente com o passar do tempo. Cada líder vai mandar isso aqui nos seus grupos, tá, irmãos? Aqui, cada secretário vai mandar isso aqui nos grupos. Irmãos, vamos lá. Nós não vamos nos esquecer da nossa meta. Então, aqui, ó. Eu quero ficar vendo os irmãos aqui. Então, aqui. Muito bem. Ok. Quem é a redenção? Redenção é os irmãos. Graças a Deus atualizado. Olha esse crente bonito aqui. Cadê a irmã simpática? Cadê? Aqui, ó. A irmã simpática aqui. Oh, glória a Deus. Muito bem. Não existe igreja sem os irmãos. Não existe igreja sem os irmãos. Vamos lá. Nossa missão, ser uma igreja terrivelmente bíblica, totalmente dependente do Espírito Santo, para transformar as almas em amigos de Jesus. Nossos valores é ser fiel à palavra, oração, dependência do reino, excelência no reino, dependência do Espírito, excelência no reino, amor entre os irmãos e comunhão com o corpo de Cristo. Nossa visão é que pelo poder do Espírito nós vamos transformar todas as pessoas em amigos de Jesus, cheio do poder de Deus. E nós temos uma meta, irmãos. Qual que é a meta? Orar, discipular. Irmãos, se o seu discípulo já aceitou Jesus, leva ele à igreja e vamos começar a ensinar o fundamento da palavra de Deus para batizá-lo. Uma alma até dezembro. Ok. Quais são as nossas aulas? Nós estamos aqui na aula 6, ó. O poder simples, o poder do simples. Nós já vimos tudo isso aqui. Irmãos, aquela velha questão, agora eu vou falar igual o professor. Amados, se a nossa comunhão fica só, se o nosso aprofundamento depende somente das pregações da igreja, e uma pregação ou outra, irmãos, nós estamos rasos. Irmãos, eu pedi para os líderes seguirem a página onde os irmãos têm um trabalho fundamental sobre células. E aí, irmãos, temos que estudar. Estuda sobre células, estuda sobre a palavra de Deus, estuda sobre ser um bom líder. Estuda, irmãos, para que a palavra, para que você seja um instrumento cada vez mais potente na mão do Senhor. Aqui, irmãos, nós estamos aqui, ó, na aula hoje. A aula hoje não é presencial, aula online. Aqui é uma previsão, certo? A próxima também vai ser online, e essas aqui serão presenciais, certo? Por quê? Porque os irmãos já vão se encontrar na semana. Muito bem. Ok. O poder do simples. O poder do simples. Irmãos, existe um filme muito interessante, que é um filme chamado O Diabo no Banco dos Réus. Alguém já assistiu? Alguém já assistiu O Diabo no Banco dos Réus? Quer dizer, nós assistimos, né, amor? Irmão, joga no YouTube, tem no YouTube, O Diabo no Banco dos Réus. Você já assistiu, Alexandre? Legal, né? Irmãos, assiste.
O cara fica tão revoltado da vida que ele resolve processar o diabo. Ele resolve processar o diabo. Ele simplesmente resolve processar o diabo. Se eu estiver chovendo no molhado, moço, eu já contei isso para os irmãos me corrijam. E aí, moço, ele resolve processar o diabo. E aí ele sai distribuindo o processo em um monte de lugar para ver se encontra o diabo. E aí marca o dia o dia do julgamento e o diabo aparece no julgamento com os melhores advogados que o dinheiro pode pagar. E aí, uma das falas do diabo lá no filme, que o diabo está sendo processado, é que ele diz o seguinte: não, Deus fez o silêncio, eu criei o ruído. Então a minha missão é fazer com que vocês ouçam muitos barulhos e estejam ocupados demais para poder ouvir a voz de Deus. Para poder ouvir a voz de Deus. Gente, esses dias eu vi um pequeno vídeo que eu podia ter estratificado o conteúdo do vídeo, porque a pessoa que falava estava muito esquisita, sabe? Pessoa muito diferente, assim, mas o conteúdo era valioso. Ele fazia uma relação entre suas tentações e o seu chamado. Suas tentações e o seu chamado. E uma das coisas que eu falo assim é o seguinte: se você é uma pessoa que se distrai muito, você está muito nas redes sociais, está muito se distrai de uma maneira muito rápido. Irmãos, e outra coisa, às vezes a gente define, só um detalhe aqui, uma aspa, a gente define distração só com coisa ruim. Por exemplo, existem pessoas, irmãos, que são distraídas pelo trabalho. Trabalham tanto que não tem tempo para nada. Distraídas pelo serviço doméstico. Distraída pelos estudos. Então, se você se distrai muito, é porque talvez Deus tenha um projeto muito grande para te dar, que exigiria muita força, e você simplesmente está olhando para outros lugares. Então tá bom. E irmãos, o diabo diz o seguinte: eu quero, Deus quer fazer, mas eu não consigo impedir Deus. Então eu começo a colocar ruídos para que as pessoas se embaraçem e acabe não ouvindo a voz de Deus. Então, a vida com Deus, irmãos, é muito simples. A vida com Deus é muito simples. Todas as coisas, irmãos, que na caminhada cristã, que nós chamamos de difíceis, complexos, na verdade, não passa de desculpas da nossa carne e da nossa mente para simplesmente não obedecermos a Deus. O poder do evangelho está na simplicidade que ele tem. Muitas pessoas, irmãos, confundem simplicidade. Muitas pessoas confundem, irmãos, simplicidade com pobreza, com falta de zelo, com falta de cuidado. Eu não gosto de pregar coisas difíceis, ou eu não gosto de ler coisas difíceis, porque eu sou uma pessoa simples. Não, você não é uma pessoa simples. Na verdade, você é um preguiçoso intelectual. Você não está bebendo da fonte que a Bíblia te deixou. Você não quer botar o tico e o teco para esquentar. Você quer tudo muito mastigadinho. Existem irmãos muito humildes intelectualmente falando, irmãos, mas não são o caso dos irmãos. A maioria de todos nós aqui não são o caso dos irmãos que têm acesso a tantas informações. Simplicidade, irmãos, é você fazer as coisas como simplesmente são. Vamos lá. O Senhor nos convida a simplificar. Simplificar. A ordem é simplificar. Jesus ensina aos seus discípulos uma linguagem simples. Jesus falava de maneira simples. Jesus tinha um ministério simples. Jesus tinha uma estrutura simples. Eu lembro, irmãos, que quando eu era jovem, eu deixei de fazer muitas coisas para Jesus, mas deixei de fazer muitas coisas mesmo para Jesus, porque simplesmente eu esperava ter uma estrutura. Eu simplesmente esperava ter uma estrutura.
Até o dia que Jesus me deixou bem claro que a estrutura sou eu. A estrutura sou eu. Ah, não, pastor, quando eu tiver num emprego diferente, eu vou sair mais cedo, eu vou evangelizar. Não, pastor, quando eu estudar mais a Bíblia. Não, 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 não. Mas quando eu tiver dinheiro, eu vou alugar um som, vou fazer uma cruzada. Beleza, mas enquanto isso não chega, a estrutura é você. Deus já te deu vida, você é a estrutura. Vamos lá. A simplicidade de Cristo não é de grandes pregações teológicas, de grandes prédios, grandes eventos. A essência, a motivação está por trás disso. Existem pessoas que creem firmemente que a inteligência, a eloquência, as palavras bonitas farão com que as pessoas se convertam, farão que as pessoas cheguem a Deus e sentirem a sua presença. Mas olha o que disse? Podem até conseguir algum resultado, mas no final constatamos que apenas foi falha. Esqueceram totalmente que quem convence o homem é o do pecado, é o Espírito Santo. Irmãos, não existe nada mais poderoso no Evangelho de que a gente simplesmente tem que obedecer. O Evangelho é poder por si só. Irmãos, nós queremos uma igreja com som legal, queremos, mas nós não precisamos. Irmãos, nós queremos poder pregar coisas cada vez mais profundas, palavras difíceis, queremos estudar filosofia, queremos, mas não precisamos, irmãos. Não precisamos o seguinte, isso não é o objetivo final da mudança. O objetivo final da mudança, irmãos, é você depender do Espírito de Deus. Então, irmãos, quantas vezes a gente fica pensando assim, não, pastor, mais para frente. Não, irmão, mais para frente, depois. Quando? E é o objetivo, o mandamento de Jesus é simplificar. Vamos lá. Olha o que a palavra de Deus diz em Filipenses. Sejam a atitude de vocês a mesma de Cristo, que mesmo sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo que ele devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo e veio servo, totalmente semelhante aos homens. Em Filipenses 2, 5 ao 7. Simplesmente se esvazia e obedece. Simples, esvazia e obedece. Uma coisa que eu aprendi na caminhada cristã, meus irmãos, que o evangelho não é fácil de entender. Não é fácil de entender. O evangelho, a gente põe dificuldade para obedecer. Quer ver um exemplo muito simples assim? Vamos lá. A palavra de Deus diz o seguinte: se alguém está triste, o que a gente faz? O que a Bíblia diz, irmão? Se alguém está triste, o que a gente faz? Oi? Oi? Os irmãos estão aqui? Oi? 1, 2. Oi? Tá com vergonha de falar, o povo. Gente do céu. Ô, irmãos. O que é, mãe? Deus do céu. Ô, irmãos, eu pensei que tinha caído. Amém, irmãos? Os irmãos estão na aula, glória a Deus, amém? Estão prestando, vamos acordar? Ô, glória. Meu Deus do céu. Repete a pergunta aí, amor, que as crianças barulharam aqui, eu não escutei. Irmãos, o que a Bíblia diz? Nós falamos de simplicidade. O que a Bíblia diz? Se alguém está triste, duas coisas. A gente chora e ora. Não, a gente precisa, não sei o que lá, não. Ora e chora. E se alguém está alegre? A gente fala assim, não precisa disso tudo. Não precisa disso tudo. Ah, não. A gente se alegra. Chora com os que choram e alegra com os que alegram. E aqui, irmãos, deixa eu ensinar uma coisa para os irmãos. Igreja não é lugar para empatia. 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 Irmãos, por que não é lugar para empatia? Porque, infelizmente, a empatia, irmãos, tomou um significado diferente. A empatia tomou o significado de eu sentir o que o outro sente. Eu sentir
o que o outro sente. Só que a Bíblia não nos relaciona em sentimentos nesse grau. A Bíblia nos relaciona em objetos, em fatos, algo concreto. Explico melhor. Hoje eu estou me sentindo mal. Eu não preciso me sentir mal porque você está sentindo mal, irmão. O seu sentimento precisa entender o motivo, tá? Entender o que está acontecendo. Você tem que se entender, vai orar. Ok? Perdi o emprego e estou triste. Agora eu vou me entristecer com o irmão, porque o irmão tem um motivo, uma razão. Perdi um ente querido. Nós vamos orar e consolar. Olha, eu estou feliz. Por que eu estou feliz? Porque eu ganhei uma alma para Jesus. Vamos nos alegrar com os irmãos. A Bíblia é objetiva. Infelizmente, hoje existe, irmãos, uma ditadura da empatia. Eu não posso estar alegre porque alguém do meu lado está triste. E você está triste por quê? É porque essa sociedade opressora, patriarcal, não sei o que lá, não sei o que lá. Não, irmão. Não. Ó, irmão, você vai caçar outro lugar para você chorar. Toma posição, irmão. Toma posição, irmão. Ok? A gente chora por motivos. A gente se aflige por motivos. A gente se alegra ou se alegra. Pastor, mas eu estou andando muito na baixa, tal. Irmão, vamos fazer duas coisas. Vamos fazer duas coisas. Nós vamos orar e estudar a Bíblia e você vai procurar um psicólogo. Tá bom? Amém, irmãos? Ficou claro aqui? Ficou claro? Então tá bom. Ok. Então, irmãos, a Bíblia é simples. Se esvazia e obedece. Seja simples. Irmãos, a nossa estrutura de RG, as nossas células chamam RG, irmãos, é a estrutura que todos os santos fizeram. Nós vamos reunir, nós vamos comer, nós vamos cantar, nós vamos quebrar o gelo, nós vamos ouvir uma palavra, nós vamos orar uns pelos outros. E amém. Simples, simples. O pastor Deus, meu Jesus, grupo de missões famoso mundialmente, tem sede em tudo que é lugar, jovens, Jocum, isso, pastor da Jocum, disse o seguinte: todo ministério tem que ser modular e replicável, todo ministério tem que ser modular e replicável, todo ministério tem que ser modular e replicável. O que isso quer dizer? Tem que ser simples de fazer e todo mundo pode fazer, tem que simples fazer e todo mundo pode fazer. Nem todo mundo vai fazer igual, porque todo mundo tem um dom diferente, mas todo mundo tem que conseguir fazer, ok? Ok? Então, eu sou pastor e eu tenho que deixar muito simples para que os irmãos aprendam e também preguem. Grupo de louvor, tem que deixar todo mundo simples para que os irmãos possam também ministrar. Os professores de escola bíblica, os irmãos que fazem missão, tudo tem que ser modular e replicável, modular e replicável, modular e replicável. Como Jesus fez. Como Jesus fez. Simplicidade. Simplicidade. Então, irmãos, todas as complexidades que nós apresentamos, na verdade, são, em parte, desculpas para a gente não obedecer à vontade de Deus. Tudo que a gente fala que é difícil, eu não consigo, não sei o que lá, na maior parte das vezes são desculpas para a gente não obedecer à vontade de Deus. Vamos lá. O poder do simples, irmãos, ó. Sejamos simples como Jesus foi. Não tem máscara, não tem capa com que os nossos pés tropeçam. Muitas vezes fazemos a nossa vida uma necessidade de mostrar aos outros o que é importante e deixamos de ver a verdade de Jesus Cristo, que é a nossa esperança de glória. Seja simples, irmãos. Vamos lá. Simples. A traça e o ferrugem irão destruir muitas coisas. Mas se nós olharmos para o ensinamento de Cristo, o caminhar e falar com Jesus nos dá tesouros eternos. Eternos. Simplicidade, irmãos. Olá, Mateus 16, 24. Então disse seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome essa cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua alma, perdê-la. Mas quem perder a sua vida, por amor de mim, ganhará. Irmãos, pergunta simples aqui, irmãos, pergunta simples. Existe alguma complexidade em entender o que esse texto está dizendo?
Eu acredito que um pouco, principalmente para quem é novo na fé. Novo? Não, não. Quer seguir Jesus? Quer. Então tá bom. Quer me seguir? Quero. Então não faça a sua vontade. Toma a sua cruz e me segue. Não faça a sua vontade. Faça tudo que eu faço. Pronto. Simples assim. Simples assim. Se você mandar alguém ler a Bíblia e obedecer, seguir Jesus, tem chance de dar errado, irmão? Tem chance de dar errado? Não tem, porque é simples. É simples. É simples. Nossa, quer ver um exemplo? A coisa mais absurda que eu já vi. Na verdade, eu vi coisas mais absurdas, mas assim, nossa, fulano tá de doente, eu queria visitar ele, mas eu não sei o que falar. Joga simples. Ô, irmão, você tá doente, eu vim aqui orar por você. Ó, pronto, acabou. Nossa, fulano perdeu um ente querido, eu não sei o que dizer. Ó, eu tô aqui para dizer meus sentimentos. Ah, fulano tal nasceu um bebê. Oh, parabéns, glória a Deus, parabéns, vamos orar. Seja simples, irmãos. Seja simples. Poder, existe muito poder em estar simples. E ser simples. E sabe o que é interessante de ser simples, irmãos? Que quanto mais simples a gente for, mais autêntico a gente é. Mais autêntico a gente é. Quando você é simples, você consegue manter sua essência. Quando você começa a viver uma vida muito carregada, você deixa de ser quem você é. E aí, irmãos, quando eu digo deixa de ser quem você é, a gente quer longe a parte nossa que nos é pecado. A gente quer longe a parte nossa que desagrada a Deus. Mas, irmãos, nós somos o que somos. Então, todas as qualidades que Deus me deu, é para que eu louve ao nome dele. Ser simples. Por exemplo, nós tivemos uma aula lá, alguns dias atrás, que eu fui edificado por essa aula, e os irmãos foram edificados também. Poder e autoridade. E qual que é o segredo? Não tem segredo, porque é simples. Eu sou filho de Deus. E aí, irmãos, aqui, ó, qual que é a ênfase de Deus? Olhe para o que você tem. Calma aí, o celular está tocando aqui, irmão. Deixa eu só desligar ele. Olha, irmãos, eu tenho irmãos, eu tenho igreja, eu tenho um pastor, eu tenho uma família. Glória a Jesus. Eu sou plenamente satisfeito. Glória a Jesus. Está tudo muito bom. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Tem coisas que eu quero melhorar? Tem, mas está tudo muito bom. E qual que é a ênfase do diabo? Olha porque você não tem. Irmãos, eu tenho uma boca, uma Bíblia e um tempo. Eu posso pregar o diabo, mas você ainda não é batizado com o Espírito Santo. Mas você não está orando direito. Mas você não estudou. Mas você ainda nem tem tempo de crente. Mas você... A diferença, irmãos. Não, irmãos, seja simples. Seja simples. Já foi na casa das pessoas que você até queria ir na casa da pessoa, mas chega uma hora que você até desanima de ir na casa da pessoa, porque a pessoa sempre fala o que não tem? Ô, gente, eu tô fazendo esse almoço aqui para vocês, mas eu tô colocando essa carne aqui, mas é que faltou salada. Ô, gente, nós vamos tomar um café aqui com esse bolo, mas o que eu queria mesmo era que a gente comprasse os biscoitos. Ô, eu nem consegui arrumar. E aí, irmãos, chega uma hora que, se você conviver muito com essa pessoa, começa a ficar chato, a pessoa nunca está satisfeita. Está sempre faltando o que falta. Está sempre falando, a pessoa começa a ficar bem chata, não é não? Os irmãos já conviveu com pessoas assim? Não é uma hora ou outra, não, é tudo. A pessoa sempre está lembrando o que está faltando. Os irmãos já conviveu com pessoas assim? Não? Já. Então, irmãos, e aí a gente às vezes é assim. Às vezes a gente é assim com Deus. A gente é um chato. Irmãos, Jesus ama a gente, sabe? Só que você já parou para pensar que às vezes você é muito chato com Jesus? Ele não vai deixar. Ele não deu um mandamento assim, não.
Não amarás os chatos. Não existe um mandamento desse, não, né? Tá lá, tem que suportar. Mas parece que você é muito chato. Ô, irmão, vai lá, irmão, faz isso. Ô, Jesus, é porque eu ainda. Ô, Jesus, é porque. Ô, Senhor, é porque. Irmãos, é igual ofertar. Ofertar. Não, pastor, eu não oferto agora porque um dia eu vou ganhar mais e eu vou poder ofertar. Vai ofertar nunca. Vai ofertar nunca. Não. Ô, pastor, eu não ajudo mais, é porque eu tenho uma. Não vai ajudar nunca. 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 Vai receber mais, vai ter mais conta e não. Nunca. Isso é fato, irmãos. Nunca, nunca. Por quê? Se não for fiel no pouco, não é fiel no muito. Então, sempre as pessoas estão sempre vivendo uma vida de insatisfação. Nós podemos sonhar, nós podemos correr atrás de metas, nós temos que batalhar, mas nós temos que estar plenamente satisfeitos, porque tudo que temos, Deus já nos deu. Eu não precisaria pedir mais nada ao Senhor, Ele já me deu. Tudo que eu tenho, Ele me deu. Eu tenho que ser satisfeito com Cristo. Claro que a gente vai buscar excelência, vai buscar fazer melhor, mas eu tenho que ver uma vida de satisfação. Simplicidade traz satisfação. Simplicidade traz satisfação. É igual uma frase que eu ouvi. Irmãos, culto bom é para crente ruim. Porque para crente bom, irmãos, não precisa ter nada demais, não. Ele vai ter um motivo para adorar a Deus. Eu fico muito preocupado com as pessoas que chegam e normalmente as pessoas que falam isso não vêm congregar com a gente, não. Nossa, pastor, sua igreja é maravilhosa, pastor. Nossa, o louvor, pastor, a palavra. Mas tem tanta igreja que a gente vai aí. Eu fui em tal lugar, e tava misericórdia, em tal lugar, tava misericórdia. É um poço de insatisfação espiritual. Assim, mas não tinha ninguém que você gosta lá, não? Nem o irmão não trocou nenhuma palavra edificante? Então, na verdade, sua insatisfação está fechando seus olhos para ver o que Deus tem na sua vida. Então, irmãos, viver uma vida de satisfação. Ok? Vamos lá. O poder do simples. O poder e a força vêm do simples. O poder que temos não é em realizar grandes eventos. O evento pode até encher, pode até ocupar todas as cadeiras, mas quando as luzes se apagam, as pessoas voltam para suas casas. A pergunta é: qual é a nossa contribuição para o reino? O que está sendo gerado através de nós? Isso está sendo apresentado como ele realmente é? O que estamos querendo construir? Irmãos, quais, por exemplo, a nossa igreja faz conferências. Glória a Jesus Cristo. Poucas. A gente sempre divide para o calendário não ficar pesado. Mas, irmãos, às vezes eu fico pensando assim, e eu até parei de fazer retiros não, retiros são edificantes, de congressos. Ensaiava grupos para fazer um congresso, para ver se a presença de Deus descia, e aí mobilizava, gastava, tal, acabava o congresso, a igreja ficava vazia por 15 dias. Nós estamos vivendo uma época de conferências cheias, igrejas vazias. Porque as pessoas não sabem viver mais o simples. As pessoas não conseguem mais demonstrar Cristo no seu dia a dia. Eu conheci pessoas que pregam profundamente com o microfone na mão, mas não conseguem pregar no um para um. No um para um. Fala aí, irmão, pelo amor de Jesus. Péssimos evangelistas. Por quê? Porque só sabe viver em uma plataforma. Só sabe viver em cima do seu personagem. E não, quando eu digo personagem, não quer dizer que seja ruim, mas só sabe, totalmente ruim, só sabe viver em cima da plataforma que ele tem. Então, irmãos, sejamos simples, sejamos simples. Olha o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus. Esse texto tem falado muito ao meu coração. Mateus capítulo 16, versículo 15. Alguém abre para nós, por favor? Mateus 16, 15. Alguém achou? 16:15? Isso. Mateus não. Marcos. Ah, tá. E disse-lhes: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura.
Continua. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais Continua. acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos aos enfermos, e estes serão curados. Amém. Irmãos, qual que é a complexidade desse texto? Nenhum. Preguem a palavra. Se alguém acreditar, vocês batizam. Os sinais vão seguir vocês. Vocês colocarão a mão sobre enfermos e orarão, e eles serão curados. Expulsarão os demônios. E se alguém tentar envenenar vocês, tentar mandar uma comida oferecida no centro de macumba, tentar te machucar, destruir, macular de alguma maneira, não lhe causará dano algum. Aí vem os problemas. Pastor, eu não sei o que pregar. Prega que Jesus é o Filho de Deus. Pastor, eu não sinto que eu tenho que orar por cura, eu não sei. Só ora, não precisa sentir não, não tem nenhum momento que precisa sentir não, só ora. Tá doente, ora. Ora por cura, ora por cura. Vou contar o testemunho para os irmãos. Tem uma irmã lá no São João 2 que ela tá com um problema na perna muito sério. E aí a mãe dela tem uma venda lá no São João 2, vende biscoito, café. Toda vez que eu passo lá para tomar café, que a lotação me deixa, quando não tá corrida, eu vou e oro por ela. Ela melhorou um pouquinho, não melhorou tudo ainda não, mas eu vou lá e oro por ela. Oro por ela. Então, de duas, uma, ou a irmã morre, ou Jesus cura ela. De qualquer forma, estou orando por ela. Já fiquei com tanta vergonha, gente, eu já fiquei com tanta vergonha que Deus colocou esse negócio no meu coração, eu vou lá e oro por ela, e a irmã não melhora, eu falei, não, irmã, nós vamos continuar orando, vamos, uma hora Jesus fala com a senhora ou comigo, que não é para curar a senhora, mas enquanto Jesus não fala, não continua orando. É simples, irmãos, seja simples, irmãos, seja simples. Irmãos, o problema é que a gente inventa complexidade onde não tem. Eu quero mais de Deus, eu vou orar. Eu quero mais de Deus, eu vou ler a Bíblia. Eu quero excelência, eu vou estudar mais, eu vou ensaiar mais, eu quero. É isso, irmão, é simples. Busque o Senhor, seja você, e as coisas vão acontecer. Irmãos, os eventos devem acontecer, acontecem para celebrações. A gente vai fazer a nossa última conferência do ano para poder celebrar esse curso. Nós vamos ter a cantata de Natal, em nome de Jesus Cristo. Os irmãos já vão se programando aí. Mas, irmãos, lembra o seguinte: o simples está no amo, no amo, no amo, no amo, no gotejar. Todo dia um pouquinho, pregando a palavra de Deus. Ok? Vamos lá. Vamos lá, irmãos. Os eventos trazem visibilidade e relevância, são de extrema importância, mas não são mais importantes que os fundamentos do alicerce. Todos têm um desejo de fazer algo relevante, mas, por outro lado, há um trabalho que é feito no sofá de uma casa, com os membros de uma célula, que vai marcar a vida para sempre. Eu sei, meus amados irmãos, que todos nós participamos de eventos poderosos. O culto do amigo foi um evento poderoso. O retiro foi um evento poderoso. Glória a Jesus. Mas eu acredito que o que marcou as nossas vidas são o 1 para 1, o 2 para 2. A roda de conversa com o irmão mudou a nossa maneira de entender as coisas. Mudou a nossa maneira de entender a palavra de Deus. Mudou a nossa maneira de viver o evangelho. Alguém aqui gostaria aqui de maneira espontânea contar um testemunho de uma conversa que teve com um irmão e mudou a sua vida, de uma repreensão que você recebeu que mudou a sua vida, algum momento que você esteve em um momento de oração com um irmão e mudou a sua vida, e nós vamos diminuir o círculo. Só podiam ter no máximo 3 pessoas, 4 pessoas no momento dessa conversa. Alguém poderia compartilhar um testemunho com a gente? Alguém ou alguém? Quem está sem microfone, se quiser digitar, eu leio. Em nome de Jesus Cristo. Vamos lá? Quando que o simples mudou a sua vida? Desperta seu cérebro, Jesus. Desperta o seu cérebro, Senhor.
Os irmãos estão aí, irmãos? Então, quando uma conversa... Então, irmãos, que momento, irmãos, o simples mudou sua vida? Tem um irmão do meu serviço que eu converso direto com ele. Uma vez ele me deu uma exortação tão simples e bíblica que eu fiquei com vergonha, mas ao mesmo tempo agradecer a Deus pelo cuidado. Eu acho que eu vi esse dia. Eu vi esse dia. Nós estávamos lá na conversa. Ai, ai, ai. Você também me edifica muito, viu, irmão? Obrigado. Eu e Cacá tem que vigiar, porque a gente às vezes pode correr o risco de estar roubando o patrão, porque o papo é muito bom, o irmão é recíproco, ele me exorta e me consola lá no serviço também. Vamos lá, irmãos. Vamos lá, cadê os testemunhos? Tem testemunho para contar, não, irmãos? Que vida solitária na caminhada cristã que vocês têm. Vou Vai, falar. Nico. Lembrei de um dia que eu tinha tido um dia, daqueles dia bem péssimo, a gente fica esmurecido, e a gente foi no encontro, inclusive, na casa do pastor. Não lembro o que era, o evento, eu sei que era uma janta, um dos churrascos, se não me engano, e conversando com a irmã que estava passando uns problemas com a gravidez, ela foi contar das experiências que ela estava passando nos últimos dias, e ela não estava com o intuito, né, de, de alguma forma maximizar os problemas que ela estava passando, mas conforme ela falava como ela tinha enfrentado alguns medos com essa gravidez, que ela conseguiu vencer algumas coisas justamente pela dificuldade que estava sendo, isso foi uma lição para mim sem ela saber. Eu nunca comentei com ela, mas no dia foi uma lição para mim. Amém. Depois você conta para o testemunho, né? Para edificar. Vamos lá, mais alguém? Tem algum testemunho? Do simples? Do 1 a 1, do 2 a 2? Oi, oi, oi. Se eu estivesse dando aula aqui, irmão. Se eu estivesse dando aula, eu ia soltar mais ou menos assim. Eu tô sozinho! Oh, Deus, me ajuda! Ninguém fala comigo. Então vamos continuar. Os irmãos estão mais caladinhos. Vamos lá. Muito trabalho é invisível, sem holofote, sem câmera. Onde você serve, cuida e ama. Se abre de forma sincera para ser abraçado, orar junto, compartilhar. Calma aí. Onde orar junto e o que talvez estivesse no meio da multidão não poderia acontecer. Irmãos, existem pessoas, irmãos, que eles precisam, nessa era de like, parece que multiplicou. Existem pessoas que precisam de um elogio por tudo. Mas o evangelho, irmãos, cresce na simplicidade. É no silêncio. É igual aquele domingo que eu preguei sobre o céu, irmãos. Eu quero conhecer os anônimos de Deus. Pessoas que impediram que santos se desviassem com uma palavra. Pessoas que mudaram ministérios de milhões de pessoas com uma oração. É por isso, irmãos, que você precisa urgentemente destruir o seu ego e simplesmente obedecer. Quando você chega na igreja, ou você está no serviço, e sente a necessidade de orar por alguém, ou dar uma palavra para alguém, simplesmente vai e faça, irmãos. Eu mesmo tenho o hábito, nós estamos dando aula para líderes, então eu tenho o hábito de hora em vez, Jesus nem precisa mandar. Eu chego para alguém e falo assim, cara, Jesus é com você. Deixa eu falar com você, irmãos, Deus está te vendo. Soltar palavras, irmãos, o evangelho é poder. A vida vai mudar, vai dar certo em nome de Jesus.
Porque a gente tem o poder de mudar a vida das pessoas. Mudar a vida das pessoas. Amém? Vamos lá, irmãos. Intimidades e relacionamentos verdadeiros impactam vidas. E aqui eu tenho uma coisa para dizer para os irmãos. O círculo de um amigo, os principais amigos de um cristão deve ser um cristão. Esses dias eu recebi um áudio que era tanta coisa, a pessoa mora em outra cidade, era tanta coisa errada, e eu também já exortei a pessoa algumas vezes, que ela chegou assim, olha, eu vou casar, e eu acho que no meu casamento vai ter cerveja, porque eu não bebo, mas todos os meus amigos bebem, e meu marido bebe, e ela perguntando o que eu achava disso, e eu falei assim, moço, pode ser, no meu casamento não teve não, mas você tem que decidir sua vida com seu marido aí, você sabe que é errado, então decide aí com você vai querer viver uma vida. Então, irmãos, o que isso tem a ver com o que eu estou falando? Com o que eu estou dizendo? Se você é cristão e não tem amigos, dificilmente você está vivendo um cristianismo de verdade, porque você precisa estar pronto para ajudar e pronto para ser ajudado. Você tem que ser um ombro amigo e também ser uma cabeça que se debruça sobre o ombro amigo. Relacionamento não é bom porque impede da gente viver em máscaras. Em máscaras. Com o passar do tempo, você vai ter que melhorar alguns defeitos seus. Então, isso é importante no discipulado. Enquanto você discipula, você é discipulado. Vamos lá. Ok, irmãos. Na simplicidade, precisa se espalhar. A célula desperta, e aqui vai falar sobre a desperta. Desperta uma causa, uma motivação de corações. Atrair as pessoas para que elas queiram viver o evangelho. O poder do simples. Você está disposto a acabar com sua marca? Você está disposto a amar as pessoas? Você está disposto a amar ao ponto de ficar tão incomodado com a realidade e condições delas que vai querer capacitá-las? Ter um compromisso de amar e compreender as pessoas sem julgamento. Ser especialista em amar. Você precisa ser um exemplo em movimento que você gerar. Ok? O poder do simples. Deixe sua marca. Simplifique. Há poder no simples. Seja simples, irmão. Seja simples. Seja profundamente zeloso. Seja profundamente, irmãos, cheio de Deus, seja profundamente compromissado, mas viva uma vida simples. Creia, simplesmente creia na palavra. Irmãos, muitas coisas da palavra de Deus falam sobre ser como crianças. E ser como crianças é viver uma vida simples, uma fé simples. Uma fé simples. Todo dia eu recebo dos meus filhos um monte de pedidos. Pai, então é só fazer isso? É basicamente, meu filho, é basicamente só fazer isso. É basicamente só fazer isso. Simples, creia simples, viva simples. Viva simples. Eu preciso crescer espiritualmente, eu vou orar. Eu preciso crescer espiritualmente, eu vou ler a Bíblia. Eu vou ouvir as pessoas. Eu vou dar atenção às pessoas. Eu vou estar com as pessoas de verdade. Eu vou estar naquele momento de verdade com as pessoas para que elas se sintam amadas de verdade. Amadas de verdade. Eu não sei em qual grau de sofisticação sua vida está. Eu não sei qual teologia que você tem vivido que talvez tenha dificultado de você crescer. Mas viva um evangelho simples. Seja profundo. Que você conheça profundamente a Bíblia, mas que você fale de maneira simples. Que você seja profundamente próximo de Deus, mas que você seja acessível por qualquer pessoa. Se a pessoa estiver num grau de santidade tão grande que não pode alcançar, chegar perto de você, talvez você não está tão santo assim. Se você sente sempre o desejo de se isolar e ficar longe das pessoas, talvez você não está santo assim, tão santo assim. Seja simples, seja simples, seja simples, seja simples. Há poder no simples. Amém? Amém. Nossa, meu Amém. Deus.
Glória a Jesus. Amém, amém. Glória a Jesus Cristo. Irmãos, então é isso. Vamos agradecer a Deus por essa aula. Nós estamos avançando no nosso curso. Os irmãos que não assistiram a aula hoje, que fazem parte da sua célula, depois que eu mandar o vídeo, encaminho o vídeo para eles, assim, ó, vamos assistir, eu quero toda a minha célula treinada, para a gente poder frutificar para a glória de Jesus. Amém? No mais, orem por mim, irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo, orem pela minha família, aqui, que é um mandamento. Domingo eu não escutei ninguém orar por mim. Vai estar com prioridade aqui. Nós vamos aprender a orar pela família do pastor, em nome de Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos aprender em nome de... Não. Eu sou fariseu agora. Eu sou fariseu agora. Agora nós estamos caminhando pela farisaiedade. Já ensinei isso para os irmãos. Vai orar pela família do pastor todo culto em nome do Senhor Jesus Cristo, porque eu preciso. Os irmãos precisam de um pastor, eu preciso de uma igreja, e os irmãos precisam orar por mim. Deus, transforma meu pastor, Jesus. Não vale nada, Jesus. Mas quem sabe o senhor pode fazer alguma coisa. Entendeu? É isso. Orar pela família do pastor, em nome do Senhor Jesus. Mas, meus amados irmãos, sexta-feira nós não teremos trabalho. Excepcionalmente nessa sexta-feira nós não teremos trabalho, estamos no culto do irmão Fernando. Mas nas próximas sexta-feiras, irmãos, desde que a gente reformou os trabalhos na igreja, o único trabalho que ainda está defasado são os de sexta-feira. Nas próximas sexta-feiras nós estamos juntos no culto Moráveis, buscando o nome do Senhor Jesus Cristo. Orem por mim. Domingo também eu não poderei participar da ceia. Estarei em viagem para a Divisa Alegre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vou sair cedo, chegar lá. Eu vou para a Bahia, irmãos. Ô, glória! Vou atravessar a divisa 1 metro. 1 metro. Eu fui ver a distância que eu estarei da praia. 500 quilômetros da praia. Meu Deus. Me guarda, Jesus. Vamos lá. Amém? Glória a Deus. Glória ao Senhor. Alguma dúvida, irmãos? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Se não, vou parar a gravação aqui e nós vamos orar